boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Morreu em Belo Horizonte Guilherme de Pádua, assassino confesso da atriz Daniela Pérez. O ex-ator tinha completado 53 anos na semana passada. Guilherme de Pádua foi velado na Igreja Batista da Lagoinha, onde ele era pastor há 5 anos na capital mineira. Amigos e familiares fizeram uma homenagem na saída do corpo. O pastor foi vítima de um infarto fulminante dentro de casa. Horas antes da confirmação da morte, a atual esposa, Juliana Lacerda, havia postado uma foto do casal durante um culto na manhã de ontem. Praticou aquilo que ele praticou de uma forma tão triste, tão terrível. Então, ele teve que pagar pela pena, pagar o que ele fez. Ele ficou preso durante anos e anos e anos. Mas quando ele estava na prisão, ele ouviu de Jesus. Ele passou a conhecer o Evangelho. Ele experimentou a graça da salvação. Guilherme de Pádua e a ex-mulher Paula Nogueira Tomás assumiram o assassinato de Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez, em dezembro de 1992. A atriz foi vítima de uma emboscada planejada pelo casal e morreu após ser atingida por 20 golpes de tesoura. O corpo foi encontrado em um matagal em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. O julgamento só aconteceu 5 anos depois do crime, em 1997. O casal foi condenado por homicídio duplamente qualificado com motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Os dois pegaram a mesma sentença, 19 anos de prisão, mas por causa do bom comportamento e trabalho na cadeia, eles cumpriram apenas 7 anos em regime fechado. Veja agora outros destaques desta edição. A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do ex-vereador Gabriel Monteiro. Ele é acusado de estupro. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com a equipe de transição pela primeira vez. Na pauta, o ajuste de orçamento para tentar cumprir promessas de campanha. A Receita Federal começou a maior operação de combate à venda de produtos contrabandeados do Brasil. A ação se concentra na cidade de São Paulo. A Operação Krampus, que conta com a ajuda da Prefeitura e da Guarda Civil Metropolitana, deve levar semanas, segundo a Receita Federal. O foco da ação são estabelecimentos atacadistas de grande porte no centro de São Paulo. Funcionam, às vezes, durante a madrugada, fornecendo para revendedores em todo o Brasil. E, possivelmente, essa operação tem reflexos aí na disponibilidade desses produtos pirateados e contrafeitos nas vendas de Natal. A expectativa da Receita é apreender mais de 1 tonelada e 600 quilos de produtos falsificados de origem estrangeira e contrabandeados na capital, somando cerca de R$1 bilhão. Basicamente, a gente tem vestuário, calçados contrafeitos, conhecidos popularmente como pirataria, mas também acessórios, como bolsas também que imitam marcas de luxo. Esses são os principais produtos. Essa é considerada a maior operação no combate à venda de mercadorias introduzidas ilegalmente no Brasil. O objetivo da Receita Federal é combater a pirataria, principalmente com a aproximação do Natal. Estamos aproveitando um período de final de ano de aumento das vendas, para que a população possa encontrar à sua disposição apenas produtos regulares e que sigam as normas. O Banco Mundial divulgou dados que mostram uma grande queda na extrema pobreza no Brasil em 2020. O programa de transferência de renda do governo federal foi fundamental para que houvesse essa redução. Dona Francisca começou a receber o auxílio emergencial durante a pandemia. Mesmo com o fim da crise do coronavírus, o benefício continuou como Auxílio Brasil, a ajuda mensal que tirou a Dona Francisca da extrema pobreza. Compro meus alimentos, eu compro um remédio para diabetes quando eu não tenho para receber. Quando eu não a recebo nas farmácias, dos postos de saúde, pago meu papel de água, pago meu papel de luz e a parcela do apartamento que eu moro. Segundo o Banco Mundial, o número dos que vivem abaixo da linha da pobreza caiu dos pouco mais de 11 milhões em 2018 para cerca de 4 milhões de pessoas em 2020. No curto período de 2 anos, foram mais de 7 milhões de brasileiros que deixaram a pobreza severa.
A tendência é, se for mantido esse auxílio por mais um grande período, provavelmente nós tenhamos uma redução ainda maior dessas pessoas que estão na extrema pobreza. Mas é importante você entender que extrema pobreza é aquela linha abaixo da pobreza. Então, quer dizer assim, não é um nível satisfatório, mas já é um começo. Com o Auxílio Brasil, a pessoa recebe R$20 por dia. É perto do dobro dos pouco mais de R$12 diários que o Banco Mundial usa como parâmetro para definir a extrema pobreza. Era também o caso da dona Luísa. Ela conta que foi possível sair da situação de miséria e, apesar de ter conseguido um emprego modesto, continuou com a ajuda mensal de R$600. É uma benção, eu uso para pagar minhas contas, aluguel, comprar as comidas para minhas netas. Ajuda no meu dia a dia, né? Graças a Deus, é uma benção nas nossas vidas, viu? Aquela pessoa que está enferma por pobreza adere a essa questão do Auxílio Brasil em 600, essa pessoa tem a chance de se qualificar, mudar esse padrão de vida e buscar uma evolução. O mercado financeiro aumentou de 5,61% para 5,63% a expectativa de inflação para 2022. A previsão para o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, não foi alterada. De acordo com o Boletim Focus do Banco Central, o Brasil deve crescer 2,76% este ano. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro e os filhos dele por supostamente incitar a população a desrespeitar medidas de combate à Covid. A investigação foi instaurada com base no relatório final da CPI da pandemia no Senado. Segundo a vice-procuradora-geral, não há provas contra o presidente e os filhos. A Polícia Rodoviária Federal informou que ainda existem 5 bloqueios em rodovias federais. 3 em Mato Grosso, 1 em Santa Catarina e um outro no Pará. Há também 15 estradas com trânsito parcialmente interrompido. No Pará, durante uma tentativa de liberar a BR-163, houve confronto. Tiros foram ouvidos e veículos dos manifestantes e da polícia foram atingidos. 3 agentes ficaram feridos. E hoje o comando da Polícia Rodoviária Federal atendeu ao pedido do ministro Alexandre de Moraes e entregou ao STF um balanço das operações feitas até domingo. A PRF pediu ao Supremo um novo prazo para atualizar e organizar as informações. O Partido União Brasil encerrou o contrato com o economista e ex-secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, depois dos questionamentos que ele fez nas redes sociais sobre a apuração das eleições. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal ouça o economista em até 48 horas sobre as publicações. Moraes também ordenou o bloqueio da conta de Marcos Cintra no Twitter. As Forças Armadas marcaram para quarta-feira a entrega do relatório sobre a auditoria das urnas eletrônicas ao Tribunal Superior Eleitoral. De Brasília, o repórter Igor Damasceno tem mais detalhes para a gente. Olá, Igor, boa noite. Oi, Érica, boa noite a você, ao Lacombe, boa noite também a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a informação foi confirmada agora há pouco pelo Ministério da Defesa por meio de nota. Militares das Forças Armadas passaram o dia reunidos para definir se iriam entregar o documento ainda à noite, mas definiram esta quarta-feira, próximo dia 9 de novembro. Inicialmente, o relatório será apresentado somente ao TSE e depois da análise do tribunal, os dados serão repassados para a imprensa. A auditoria dos militares foi feita durante o primeiro e o segundo turno das eleições. A expectativa para a entrega desta auditoria é grande. Desde o início da semana passada, manifestantes estão reunidos no quartel-general aqui em Brasília, aguardando a entrega deste relatório. Eles contestam o resultado das eleições e acreditam que a auditoria feita pelas Forças Armadas pode trazer algum tipo de fraude durante estas eleições. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou em São Paulo de reuniões com a equipe de transição de governo. Na pauta, um grande desafio: ajustar o orçamento de 2023 para cumprir promessas de campanha. Amanhã, parte da equipe de transição deve ser anunciada.
Lula chegou por volta das 10h30 da manhã. Foram organizados 4 grupos para discutir critérios e nomes para compor a equipe de transição, que pode ter até 50 membros. Os nomes escolhidos serão publicados no Diário Oficial da União. Na última sexta-feira, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin foi escolhido como coordenador da equipe de transição e se reuniu com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O novo governo precisa encontrar espaço no orçamento para manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 e ainda cumprir outra promessa feita durante a disputa presidencial: ajustar o salário mínimo acima da inflação. O próximo governo pretende dar um aumento real do salário mínimo entre 1,3% e 1,4%. Além disso, a equipe de transição precisa encontrar recursos para a área da saúde, para programas como o Farmácia Popular e também para investimentos na merenda escolar. Os desafios econômicos do novo governo são o tema da rodada de opinião. Os desafios econômicos do governo Lula serão diretamente proporcionais ao rombo previsto na PEC da transição, a escolha do ministro da Fazenda e a definição do novo regime fiscal que irá substituir o teto de gastos. Um equilíbrio fino que pode ditar o sucesso ou o fracasso do governo. O mercado projeta que a PEC desenhada pelo PT deve pedir licença para gastar algo em torno de 200 bilhões de reais. Para se contrapor a esse espírito gastador, seria importante contrabalançar com um nome na Fazenda comprometido com o ajuste fiscal. Alguém mais técnico, como Pércio Arida ou Henrique Meirelles, e entre os políticos, o deputado petista Alexandre Padilha, por exemplo, conta com a simpatia do mercado. O cenário é sensível. Estados Unidos e Europa caminham para a recessão e os preços das commodities no mundo estão desacelerando, o que impacta na arrecadação nacional. Menos dinheiro entrando e mais saindo. A saída seria fazer a reforma tributária logo de cara. A equipe de transição de Lula já começou a trabalhar em Brasília e até agora tudo o que se sabe sobre o plano de voo para o país é que o PT quer um cheque em branco de 200 bilhões de reais, furar o teto de gastos para cumprir as promessas de campanha. É possível que o dinheiro apareça por meio de uma emenda constitucional ou até de uma medida provisória no futuro. Isso depende dos ânimos do Congresso Nacional e principalmente qual será a moeda de troca para votar. O vice-eleito Geraldo Alckmin falou também sobre reforma tributária, algo fundamental, mas jamais viabilizada. No mais, a semana começa como terminou a anterior, sem resposta sobre quem será o ministro da Fazenda. A impressão até agora é que Lula não tem nenhum nome que agrade mercado, empresários e muito menos acalme a sociedade. Começou em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, o julgamento da ex-deputada federal Flor de Lis. Ela é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. E olha, vai ser um julgamento longo, viu? A programação era que ele começasse hoje às 9 horas da manhã, mas atrasou por causa do número de testemunhas. São 30 ao todo de acusação e de defesa, o que deve levar o julgamento a se estender por alguns dias. A Flor de Lis chegou aqui ao tribunal por volta das 8 horas da manhã e chorou muito quando viu os familiares. E ela voltou a chorar diversas vezes durante o dia. Por volta das 11 horas da manhã começou o depoimento da primeira testemunha, a delegada Bárbara Lomba, que foi responsável pela primeira fase das investigações. Ela foi ouvida por mais de 5 horas. Agora há pouco terminou o depoimento da segunda testemunha, o delegado Alan Duarte, que foi quem sucedeu a Bárbara Lomba nas investigações. A Flor de Lis é acusada de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, associação criminosa armada e uso de documento falso. Além dela, estão sendo julgados os filhos afetivos Marzi Teixeira e André Luiz de Oliveira e a filha biológica Simone dos Santos, por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. A outra ré é a neta da Flor de Lis, Rayane dos Santos, acusada de homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada. Vamos ver na reportagem. Flor de Lis chegou ao Fórum de Niterói, região metropolitana do Rio, por volta das 8 horas da manhã. Dentro do tribunal, os advogados da ex-deputada fizeram uma barreira para que ela não fosse filmada. Também estão sendo julgados a filha biológica da ex-deputada, Simone dos Santos Rodrigues, os filhos afetivos Marzi Teixeira Silva e André Luiz de Oliveira e a neta Rayane dos Santos Oliveira. A juíza da terceira vara criminal de Niterói, Neares dos Santos, só permitiu que fossem feitas imagens antes do julgamento.
A mãe de Flor de Lis também a acompanhou na audiência. Flor de Lis é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, no dia 16 de julho de 2019. Ele foi atingido por mais de 30 tiros na garagem da casa onde morava com a família, em Niterói. Após o crime, a ex-parlamentar afirmou que Anderson morreu ao reagir a uma tentativa de assalto e impedir que os bandidos entrassem no imóvel. Em agosto do ano passado, Flor de Lis perdeu o mandato de deputada federal. 2 dias depois foi presa. Em novembro, Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, autor dos disparos, e Lucas César dos Santos, filho adotivo que comprou a arma usada no crime, foram condenados. Em abril deste ano, a Justiça condenou outras 4 pessoas. Entre elas, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho afetivo, e Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-deputada. Além de Flor de Lis e dos outros réus, 30 testemunhas de acusação e de defesa devem ser ouvidas. Por isso, a previsão é que o julgamento dure 3 dias. A delegada Bárbara Lomba, responsável pela primeira fase das investigações, foi a primeira testemunha a ser interrogada. Eles não têm nada que acuse diretamente a Flor de Lis, a Marzia, a Rayane e o André. Então, isso ficou muito claro que o que eles têm é apenas achismos, provas circunstanciais, indícios não comprovados. Então com isso vai ser muito difícil eles conseguirem provar, além da dúvida razoável, provar próximo da certeza a responsabilidade delas. Em um vídeo gravado na penitenciária onde Flor de Lis está presa e divulgado pela defesa dela, a ex-deputada disse que nunca desejou mal para o marido e revelou que Anderson a violentava. Eu tinha mania de me enforcar enquanto estava fraquinha, era bom, né? Mas depois, ele me enforcou uma vez até eu desmaiar. Eu fiquei desacordada, acordei com ele, me acordando, sabe? Acordando, só que depois que eu acordei, ele deitou na cama, falou, deita aqui, sabe? E como se ele não tivesse feito nada, e eu estava sentindo dor no meu pescoço, mas para ele não tinha feito nada. Em nenhuma das oportunidades ela narrou aquilo tudo que ela narrou no vídeo. Ela teve 5 oportunidades e não falou. Vai falar no vídeo? Flor de Lis e Anderson do Carmo viveram juntos por 22 anos. Os dois se conheceram quando Anderson ainda era menor de idade e Flor de Lis já cuidava de crianças em situação de vulnerabilidade. Os dois criaram 55 filhos. 51 são afetivos ou adotados. 3 são da ex-deputada. O casal teve apenas um filho biológico. Antes disso, Anderson também teve um relacionamento com Simone, filha biológica de Flor de Lis. O pastor era quem administrava a igreja evangélica fundada pela família. As investigações apontaram que o crime foi motivado por causa do controle financeiro que ele exercia. O ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, se apresentou durante a tarde a uma delegacia de Niterói, região metropolitana da capital. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Gabriel é acusado de estuprar uma mulher em julho deste ano. Ele teve um mandato cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em agosto, acusado de assédio sexual, moral e tentativa de estupro. A defesa do ex-vereador não se pronunciou. Já está disponível a plataforma de streaming da Rede TV. A Rede TV Go é mais uma ferramenta para você acompanhar a nossa programação de qualquer lugar, no celular, no computador ou na televisão. Desenvolvido através de uma parceria com a Magnite, plataforma independente de venda de publicidade programática Omnichannel, e a Agile Content, líder em soluções digitais, a Rede TV tem agora o próprio aplicativo para dispositivos móveis e Smart TVs. O serviço inclui, além da programação ao vivo, conteúdo sob demanda. Você escolhe o conteúdo que você vai ver e assiste o conteúdo de acordo com o seu tempo, a sua disponibilidade, podendo começar, por exemplo, a assistir um programa num aparelho, por exemplo, num telefone móvel, e continuar assistindo esse mesmo conteúdo numa televisão depois. O streaming já está disponível para smartphones e tablets nos sistemas iOS e Android e em breve vai funcionar também em Smart TVs. Nas plataformas online dá para acompanhar a programação ao vivo e os principais conteúdos produzidos pela Rede TV, como os jornalísticos Rede TV News, Leitura Dinâmica e Agora com Lacombe, além do esporte e dos nossos programas de variedades. Vamos estar alimentando o aplicativo diariamente, com tudo que foi para a televisão vai estar lá. E vamos estar com muitas lives também, como, por exemplo, uma propriedade super bacana que a gente fechou agora já por algumas temporadas, que é a NFL, né, que é o futebol americano.
E a gente está muito orgulhoso de poder dar mais uma opção para o nosso cliente para poder nos assistir e começar a entender cada vez mais desse esporte maravilhoso que é o futebol americano. Conhecida pelo DNA tecnológico e movida pela inovação, a emissora traz no histórico a marca da primeira televisão aberta do país a exibir 100% da programação em HD e a primeira no mundo a realizar uma transmissão 3D em sinal aberto. Nos últimos anos, atingiu um patamar inédito como a maior emissora aberta do país no YouTube, com 12,9 milhões de inscritos. Agora, com o Rede TV Go, tudo isso vai estar disponível de graça, onde e quando você quiser. A gente gosta justamente de ser plural, né? Ter um conteúdo democrático. Então a gente entende que quanto mais telas a gente tiver, melhor, né? O que eu quero é que o público tenha acesso aos nossos conteúdos onde eles estiverem. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou um habeas corpus ao ex-deputado federal Roberto Jefferson. O político foi preso no dia 23 de outubro por tentativa de homicídio de 2 policiais. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, também do STF. Segundo Fachin, não cabe pedido de habeas corpus contra a decisão tomada por ministro do Supremo. Fachin afirmou ainda que o autor do pedido, Paulo César de Brito, não tem procuração no processo, além de não ter ficado claro se Roberto Jefferson tinha conhecimento desse pedido. No próximo bloco, Silvio Luiz comenta a lista de convocados pelo técnico Tite para a Copa do Mundo. A gente volta já. Mais de 500 milhões de reais vão ser investidos no trabalho de despoluição do rio Tietê, em São Paulo. Um levantamento da ONG SOS Mata Atlântica mostra que a mancha de poluição no rio aumentou 40 quilômetros. 1.100 quilômetros de extensão. Com um nascente em Salesópolis, o rio Tietê passa pela capital paulista e deságua no Paranazão, na divisa com Mato Grosso do Sul. A qualidade da água comprometida representa aproximadamente 10% do rio. Números do projeto Observando Rios, da ONG SOS Mata Atlântica, mostram como o volume de poluição está crescendo. A medição é feita por grupos de voluntários que fazem a coleta e uma primeira etapa de pesquisa do material. A fase seguinte é uma checagem das informações em laboratórios como este, chefiado pela bióloga Marta Marcondes, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Nós temos pontos específicos de coleta, nós temos períodos específicos de coleta e temos também parâmetros que são analisados, que são específicos. Mesmo com o avanço nos últimos anos, o levantamento mais recente aponta que a mancha de poluição do rio Tietê teria aumentado em cerca de 40 quilômetros. As coletas foram feitas em agosto e setembro deste ano, em 14 pontos na capital e em outros 27 municípios. Choveu menos, então o esgoto que ainda cai no rio tinha menos água para diluir aquele esgoto por causa da falta de chuva. E alguns outros fatores. Nós não recebemos ainda os dados técnicos para fazer uma análise mais criteriosa, mas a informação que nós temos é essa bastante objetiva. Nos últimos 4 anos, a mancha de poluição no Tietê reduziu em mais de 25%. Um projeto que prevê investimentos em saneamento básico nas cidades da bacia do Tietê é tocado pela Sabesp, a companhia de saneamento aqui do estado de São Paulo. Ele prevê 16 bilhões nos próximos 5 anos. O objetivo é reduzir o lançamento de poluentes nas águas do rio, com a coleta e o tratamento de esgoto nos municípios que fazem parte da bacia do Tietê. Em busca de continuar a luta contra a poluição do rio, um investimento de 100 milhões de dólares
mais de 500 milhões de reais será realizado em 2023. 80% desse valor será financiado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. O programa Renasce Tietê vai destinar recursos para a recuperação e projetos das nascentes através da criação de parques, recomposição vegetal e remoção de ocupações irregulares. O tratamento de esgoto na região de Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, também será ampliado. Talvez nadar seja um sonho muito utópico e distante, mas a gente pode usar o rio, como já tem acontecido, por exemplo, com o Rio Pinheiros, que tem ciclovia, as pessoas estão chegando mais perto do rio, estão conseguindo ter acesso ao rio, ao ter acesso ao rio, cobra pela despoluição do rio, e a gente precisa ter nossos rios para diversos usos. E se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/noticiasredetv. A gente fica por aqui. Uma excelente noite para você. Boa noite, boa semana.